Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo, não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. Santos irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Neste momento, para darmos início ao culto de hoje, eu vou estar orando. Pai querido e Pai amado, Deus, neste momento eu quero te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade de estar em tua casa, Pai. Amém. Te agradeço, Senhor, também por mais uma oportunidade de estar aqui à frente, Pai. Senhor, abençoe o culto de hoje, que todo louvor, toda palavra e toda adoração seja para ti, Senhor, seja entregue a ti, Pai. Amém. Senhor, abençoe cada um que está aqui presente, Senhor. Visite, Pai, o coração de cada um, a família de cada um, Pai. Que você esteja livrando de todo o mal. Acampa os teus anjos, Senhor, ao redor de cada pessoa que está aqui, Pai. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema que estamos trabalhando este mês é Colocando a Fé em Ação. A divisa se encontra em Marcos 9:23, que diz: E Jesus disse-lhes, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. A comissão de louvor está com a oportunidade. Amém. Glórias a Deus. Nós vamos adorar o Senhor com aquele hino que diz: eu amo estar na casa de Deus. Que bom a gente poder cantar todos juntos nessa noite e pedir que Deus abençoe não só as nossas vidas, mas também as nossas famílias. A você também que nos assiste, que seja abençoado em nome de Jesus. Eu amo dizer que agora o Senhor
Nós ainda vamos adorar, amados, com aquele hino que diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Amém. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos 34, do 1 ao 11. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que os temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, e ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Amém. Eu peço à Irmã Maria que esteja orando pela palavra que foi lida e pelos cultos que estão acontecendo. Amém, oremos. Soberano e eterno Deus, nosso Pai, nós te exaltamos, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra que acabamos de ler, ó Deus, que ela encontre guarida em nossos corações, que ela nos fortaleça, Deus, que ela nos desafie
e que ela aumente cada vez mais a nossa fé em Ti, meu Pai. Deus, muito obrigado pela Tua igreja, que mesmo durante esse tempo de pandemia, Deus, nunca parou de Te adorar, de cultuar o Teu nome, de interceder pelas famílias, pelo país, pelas necessidades diversas, Pai. Muito obrigado pela vida do Teu servo, pastor Edson. Obrigado, a Deus, pela bênção que o Teu servo é em nossas vidas e no Teu reino. Obrigado pela Tua igreja, Deus, na pessoa de cada membro, da criança ao ancião, Deus. Nós Te exaltamos, nós Te agradecemos por cada vida, Pai, que o Senhor tem sustentado, que o Senhor tem guardado. Muito obrigado, Deus, também pelas pessoas que têm ouvido a Tua palavra, que têm ouvido, ó Deus, o Evangelho que salva, que transforma. Obrigado por aqueles que participam também dos grupos de oração, Pai. Que cada dia eles recebam do Senhor a recompensa pela sua perseverança, pela sua fé nas Tuas promessas. Obrigado por esta noite, obrigado pela vida da Tua serva que está na direção deste culto, ó Deus. Abençoa a Natália, Deus, e toda a família dela. Senhor, salva o pai, o irmão, e que cada dia o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre a vida da Tua serva e da irmã dela, meu Pai. Fortalece-nos, Senhor, na Tua presença. Nos faz cada dia, ó Deus, ter fome e sede de Te servir e Te adorar em espírito e em verdade. Fala conosco nessa noite também através da Tua palavra, que será ministrada pelo Teu servo daqui a alguns momentos. Abençoa cada irmão e irmã, cada pessoa que está neste momento cultuando conosco o Teu santo e bendito nome. Isso é o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus, Teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém. A irmã Maria José está com a oportunidade. Eu gostaria de convidar a igreja que nós saudássemos, pelo menos cantando, as pessoas que estão aqui nos visitando. Infelizmente nós não vamos poder pegar na mão, não vamos poder abraçar como é o nosso desejo, o nosso costume. Mas nós vamos dizer que esta é a casa de Deus e que Deus está presente. E que você seja ricamente abençoado nessa noite. Vamos matar a saudade um pouquinho, né? Esta é a casa de Deus e Ele está presente. Deixa Ele falar hoje ao seu coração. Aqui tem alegria, salvação e paz. Onde estamos aqui, na casa do Pai. Que bom Te ver aqui. Se der, volte outra vez. Seja bem-vindo na casa de Deus. Como é bom Te ver aqui. Se der, volte outra vez. Seja bem-vindo na casa de Deus. Seja bem-vindo na casa de Deus. Vamos recitar? Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo e voltem sempre, traga mais gente e fique com a gente. Aleluias. E nesse momento eu vou fazer uma oração cantada a Deus pelas nossas vidas e também pelas nossas famílias. Minha família está de pé. Senhor, abençoa minha casa. O inimigo tem tentado destruir, mas agora eu me achego
11, versículo 6 diz: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que galardoador dos que o buscam. Neste momento, eu vou estar orando, finalizando a primeira parte, e em seguida eu passo a palavra. Pai querido, Pai amado, Deus, neste momento eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra, por cada louvor, Senhor, que aqui for apresentado, Pai. Amém. Senhor, que a palavra de hoje venha tocar em nossos corações, Senhor. Que possamos, Pai, aprender cada vez mais a Tua palavra, Senhor. Amém. E sentir o desejo em nossos corações, Pai, de ver a Tua casa e de te servir verdadeiramente. Amém. E por onde, Pai, por onde formos, Pai, que possamos levar a Tua palavra, Senhor. Pai, continua nos abençoando no guia dos Teus caminhos, Pai. É o que te peço e te agradeço. Amém. Amém. Eu passo a palavra para o pastor Edson. Graça e paz. Amém. Que Deus continue abençoando a todos. Sejam todos bem-vindos para adorarmos e louvar o nome de Deus. Amados, eu tenho ainda algumas comunicações. Só relembrar aos amados das nossas lives, toda sexta-feira pelo Facebook da igreja, a partir das 20 horas, estaremos lá trazendo uma palavra de conforto, de exortação, de salvação, um pouquinho de cajado de vez em quando, mas é a palavra que sai da boca de Deus, se você recebe como palavra de Deus. Nossos grupos de oração pelo WhatsApp, através de videoconferência, tem sido uma bênção. Nós temos um período de oração, o momento também de descontração que faz parte e é marca dessa igreja isso. E se inscreva no canal da igreja, onde tem ali as programações de culto, e com certeza vai abençoar sua vida. Meus amados, o templo está em reforma, estamos aí na construção do batistério, das melhorias também do templo, para que possamos batizar essas 20 pessoas. Eu creio nisso. Amém. Glória a Deus. Eu creio. Eu creio no Deus que eu sirvo, tenho orado, tenho me empenhado em prol disso aí. E uma coisa que o irmão pastor Almir sempre disse, e é muito verdade: você não colhe aonde você não planta. Se nós plantamos a palavra de Deus, com certeza nós vamos colher os frutos da semeadura da palavra de Deus. Eu vou estar orando aqui por alguns motivos, que eu tenho orado em todos os cultos, inclusive na chamada com as crianças, tenho levado eles a orarem, e na chamada com os adultos também, que é sobre aquelas pessoas que trabalham ali na segurança, na saúde, na limpeza pública, aquele povo que trabalha ali nos cemitérios, os nossos caminhoneiros, inclusive temos um aqui, os nossos taxistas, esse povo está em nossas orações. Amém. Nós temos clamado a Deus pela vida desses guerreiros, desses batalhadores, pela nossa nação brasileira, nossas autoridades políticas. A minha oração é que eles conheçam a Deus. Só precisam disso, conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, eles vão ter a direção de Deus, vão ter o temor de Deus, vão ter a sabedoria de Deus. Só precisam disso, conhecer a Deus. E nesse momento nós vamos estar orando por esses motivos, e em seguida o nosso irmão Altino Teles vai estar trazendo a mensagem de Deus. Lembrar você também que às terças-feiras à noite, 19 horas,
nossos cultos já retornaram. Aleluia. As nossas EBVs já retornaram. E quem não veio hoje deixou de receber. Deixou de aprender. Quem foi Cornélio, né? Deixou de aprender muita coisa boa, rapaz. Está perdendo. Está perdendo, como está perdendo, faltando as obediências da escola dominical da igreja. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus eu quero louvar o teu nome, Senhor. Amém. Porque tu és Deus, acima de tudo, Amém. acima de todos, acima de qualquer tempestade, acima de qualquer problema. O Senhor está no alto e sublime trono. Amém. Ó Deus, por isso te adoramos, rendemos-te glórias, graças, pois tu és santo, tu és fiel, tu és Deus misericordioso, amoroso, tu és Deus de toda justiça. Amém. Ó Deus, somos gratos em nome de Jesus, porque estamos aqui, ó Deus, mais uma vez reunidos no teu nome para louvar e adorar a ti e para ouvir a tua voz através da tua palavra. Amém. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a todos aqueles guerreiros da segurança, da limpeza, da saúde pública. Ó Deus, os taxistas, a todos os caminhoneiros, os motoristas de modo geral. Ó Deus, em nome de Jesus, que a tua boa mão guarde a todos no caminho, preserve as suas famílias e alcance, ó Deus, a todos que ainda não foram alcançados pela tua graça. Ó Deus, te peço em nome de Jesus, pela nossa nação brasileira, pela nossa liderança política, a minha oração é que eles conheçam a Ti como Deus verdadeiro e creiam em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço por todos aqueles que estão, ó Deus, nesse momento reunidos em família, ouvindo esta palavra, cultuando a Deus conosco através desse vídeo, Pai querido, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus esteja trazendo restauração, libertação, esteja quebrando cadeias, esteja, ó Deus, tirando pessoas do fundo do poço, fechando sepulturas, dando a nova vida em Cristo Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe, ó Pai, a palavra que vai ser meditada, entregue essa noite para a tua igreja. Ó Deus, que o Senhor neutralize, repreenda, quebre todo espírito contrário à tua vontade. Ó Deus, em nome de Jesus, que a tua presença nos inunde de tal modo que possamos receber a exortação como palavra do Senhor e não como palavra do homem. Amém. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço por essa obra que está sendo, ó Deus, realizada aí no templo. Ó Deus, o Senhor sabe a finalidade. Ó Deus, que o Senhor nos direcione a vidas sedentas. Amém. Ó Deus, dá-nos vidas, dá-nos almas, para que possamos levar a tua palavra e estas se converterem ao Senhor. Amém. Ó Deus, em nome de Jesus, que a maior reforma seja feita em nosso coração. Que essa noite seja uma noite de reforma, seja uma noite de restauração, seja uma noite de reconciliação. Nós cremos na tua palavra. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Com a palavra o irmão Altino Tex. Salve, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Hoje temos a oportunidade mais uma vez de exaltar o nome do Senhor, de glorificá-lo através da tua palavra, através do teu ministério que o Senhor tem nos concedido poder compartilhar e transmitir aquilo que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Que nessa noite você que está aqui sinta-se à vontade
pois a presença de Deus já se faz presente. Não venham aqui buscar nada do homem, mas sim de Cristo, porque Ele sim é quem tem para te dar e para te oferecer. Amém. Eu quero nesse momento convidar os amados irmãos para a gente estar lendo o livro, né, em Marcos, no capítulo 9, versículo 23. Marcos, capítulo 9, versículo 23. Esse mês nós estamos vivendo a temática colocando a fé em ação. E eu acho que essa temática não deveria ser apenas esse mês. Essa conjuntura, ela não pode ser apenas somente esse mês, nem os 12 meses que nós temos. Mas tem que ser o nosso tema diário, o nosso tema ao levantarmos. Porque a palavra do Senhor vai dizer em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se a gente não tiver essa fé, se a gente não exercitar essa fé, em vão a gente vai estar fazendo um trabalho diante do Senhor. Grandes oportunidades o Senhor tem para trazer em nossas vidas. Amém? Amém. Eu quero começar trazendo aos amados irmãos uma breve reflexão. Esse texto, né, de Marcos, especificamente do versículo 14 ao 29, ele vai trazer justamente o texto vai trazer para nós um momento em que um pai busca refúgio, busca auxílio, busca socorro para seu filho. Um pai desesperado ali naquela situação onde ele vê seu filho que vem acometido de um espírito mau, e ele busca refúgio diante de Jesus. E eu queria começar nessa noite trazendo uma reflexão, fazendo com que você tenha uma reflexão. Eu vou te fazer uma pergunta, mas não precisa me responder, basta responder para si só. Qual é o bem mais precioso que você tem? Comece a refletir sobre isso até o final dessa mensagem. Qual o bem mais precioso que você tem? Se a gente faz essa pergunta, alguns homens materialistas, algumas pessoas materialistas, eles vão dizer: ai, meu carro. Outro vai dizer: é minha casa. Outro: minha casa de praia. Outro: minhas fazendas. Quem tem empresa vai dizer: minhas empresas, porque hoje eu tenho um volume ali, né? E esse seria o meu bem mais precioso. Eu digo isso com relação ao ser humano hoje, que ele é extremamente materialista. A gente acabou de ler um versículo onde o contexto desta história traz justamente a busca de um pai para o socorro da sua família. Desde que começou o louvor hoje aqui, não se falou nada fora de família. Todos foram sobre família. Então preste atenção nessa noite. Deus quer falar com você de maneira especial. Então se atente. Quando eu faço essa pergunta a vocês, eu me lembro dessa semana. Essa semana eu tive a oportunidade de trabalhar em Teixeira de Freitas, e em uma determinada loja, um cliente comprou um carro. E talvez ele diria: o bem mais precioso é meu carro. Talvez ele diria isso, né? Ele comprou uma Land Rover Avelar. No lançamento hoje está avaliada em... Comprou ele pagou R$610.950 pelo carro. Talvez esse pode não ser o bem mais precioso dele, mas muitos que ainda não entendem de qual o conceito de família, talvez direcione os olhos para coisas que fogem da família. A base de tudo é nós adorarmos Deus, amar as pessoas e gostar das coisas. Hoje nós temos vivido um processo de inversabilidade. Muitas pessoas têm adorado as suas fortunas, têm amado aquilo que ela tem e gostado das pessoas. Os valores estão sendo invertidos. Os valores têm mudado. E, consequência disso, eu vejo que com esse momento dessa pandemia, o Senhor nos trouxe a oportunidade de refletirmos mais uma vez o que é a família, o que é o seio familiar. Então, amados, a gente observa
que se uma mesma pergunta dessa for feita a uma pessoa sensata, uma pessoa espiritualista, uma pessoa que tem Cristo em seu coração, se ela for um servo do Senhor, ela vai dizer: o bem mais precioso que eu tenho, a primeira coisa é Cristo, e a segunda, minha família. Aquele que ainda não serve ao Senhor, ele vai dizer: minha família, porque ele entende que a família é a base de tudo. O que vimos, né? O que vive uma vida com Deus, ele começa a entender que o princípio de tudo é Cristo, e que Cristo foi quem constituiu a família. Lá em Gênesis, Jesus constitui Adão e depois Eva. Ali começa o seio familiar. Mais uma vez, a gente tem a oportunidade de observar. O Evangelho de Marcos, especificamente no capítulo 9, do 14 ao 29, traz uma referência de uma das maiores riquezas que podemos ter, que é a nossa família. O texto narra a história de um homem que entende ser incapaz de resolver tamanha situação e sai em busca de socorro. Socorro esse que jamais lhe falharia se apenas ele pudesse crer. Tão somente isso. E quem vive o contexto de família, eu digo isso porque tem um colega ali em Conquista, ele tem uma neta que nasceu com uma doença rara. E eu vejo ele naquela correria de fazer bingo, de fazer rifas, de coisas para poder juntar dinheiro para poder ajudar essa neta. Eu não conheço o pai. Pelo esforço que o avô está fazendo, imagine o pai dessa criança. Imagine a mãe dessa criança. E a gente começa a entender a base de família. Mas o que é crer? A gente precisa primeiro entender, de fato, o que é crer. Porque Jesus vai dizer para aquele homem: se tu creres, né, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. O dicionário Aurélio ele vai trazer para nós o sinônimo da palavra crer como tomar por verdadeiro, acreditar, confiar em, aceitar como verdadeiro palavra ou manifestação de alguém, ter fé, ter crença religiosa, ou seja, nada mais é que dar crédito a algo ou alguém. Mas como isso acontece? Vamos trazer um exemplo no nosso dia a dia. A gente às vezes costuma ter algum problema de estômago, às vezes um queimor no estômago, né? E a gente vê muitas vezes algumas pessoas mais velhas dizem: olha, faz ali, pega um couvezinho, bate ali com leite, né? E toma durante a manhã, aí, durante um período, que isso vai lhe fazer bem. Mas a gente não ouve isso só de uma ou duas pessoas. Mas se eu pego aquilo e trago para casa, se eu dou crédito àquilo que eu estou ouvindo, eu começo a replicar aquilo, eu estou crendo que de fato aquilo pode me ajudar. Eu vou saber a experiência no dia a dia. Crer é isso, é você dar crédito a alguém. Então, Jesus coloca diante dele: se tu podes crer, tudo é possível que crer. Mas veja o contexto daquele homem. No mesmo capítulo 9, no versículo 21, veja o que é que o texto, né, vai nos trazer. Jesus faz uma indagação àquele homem, ao pai daquela criança. E ele perguntou ao pai dele: quanto tempo há que ele sucede isso? E ele disse: desde a infância. Por aí você tira o período de tempo que esse pai vinha sofrendo. O período de conjuntura que essa família, não digo só o pai, ali na representatividade estava o pai do Evangelho. O Evangelho cita que o pai dele estava ali. Mas a gente entende que essa criança poderia ter mãe, avô, irmãos. O texto não cita, mas nada foge do contexto de família. E quando Jesus faz essa indagação, né, Jesus vai dizer que todos aqueles tormentos que seu filho passava, desde a sua infância, poderiam ser eliminados da vida do seu filho, a partir daquele momento. Porém, bastaria apenas que ele desse crédito às palavras e às ações dele, de Jesus. Diante daquilo que ele buscava, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Precisamos dar crédito ao Senhor.
mais uma águazinha aqui, que hoje está esquentada, né? Hoje o tempo está bom, graças a Deus. Amém. Mas o que é que a gente observa? No mesmo texto, agora no versículo 24. Versículo 24. O pai dessa criança, ele abre o coração para o Senhor. Veja o que é que ele vai dizer. Olha o momento de oportunidade que ele tem. Ele teve a oportunidade de se colocar diante do Senhor e ele não perde tempo. Ele abre seu coração para Jesus e diz: Senhor, eu creio no Senhor, ajuda a minha incredulidade. O que ele queria dizer a Jesus é que ele sabia dos milagres que Jesus havia feito e poderia fazer na vida do seu filho. Mas ele confessa diante de Jesus a sua falta de fé e pede ao Senhor que ele ajude. Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Muitas vezes a gente vê, tem aquele espírito de Tomé, não é isso? Quantas e quantas pessoas avisaram Tomé: olha, Jesus ressuscitou. Eu creio que Tomé, olha, rapaz, eu preciso ver, eu preciso tocar nele primeiro para poder, de fato, saber se ele viveu, né? Se ele ressuscitou. E às vezes nós como servos do Senhor, temos tido esse tipo de comportamento. A gente tem visto as obras do Senhor, a gente tem visto os milagres do Senhor, mas muitas vezes quando chega diante de nós não damos crédito ao milagre que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. E muitas vezes nós declinamos diante do Senhor por conta disso. Eu trago mais uma vez um momento de reflexão para os amados. Nas oportunidades que você tem tido diante de Deus, o que você tem apresentado para Ele? O que você tem levado ao Senhor? As suas dificuldades que você tem de crescer na palavra do Senhor, a sua dificuldade de você se relacionar com a sua família ou com o seu familiar, e você coloca diante do Senhor e pede: Senhor, me ajuda a suprir, a corrigir essa falha em mim? Ou você tem simplesmente dito que você está sendo impedido de crescer por causa de fulano, beltrano ou ciclano? Veja que a oportunidade que o pai dessa criança teve, ele pediu uma bênção em conjunta. Foi uma bênção, ele pediu pelo filho dele, mas quando ele teve a oportunidade de se chegar a Deus, ele falou: Senhor, ajuda na minha incredulidade. Agora ele faz um pedido para ele. E muitas vezes nós, quando temos a oportunidade de sentar diante do Senhor, muitas das vezes o que a gente tem colocado é somente o problema do outro. A gente só tem explanado o defeito do outro, mas às vezes o problema está em nós. Na maioria das vezes a gente observa o rio, quando ele está indo em direção ao mar, ele não tira nenhuma pedra do caminho. O que é que ele faz? Ele vai desviando, porque ele sabe que o que espera lá na frente é maior do que aquela dificuldade. Aquele homem, ele observa isso, e a gente precisa ter esse tipo de comportamento. Naquele momento, aquele homem não perdeu a oportunidade de colocar diante de Jesus que também precisava da atuação dele na sua vida, para poder desenvolver em si a fé, pois ele não tinha. Ele tinha ouvido falar dos milagres de Jesus. Prova essa que foi procurar os discípulos e por sua vez chegou a Jesus. Consequentemente, ele já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus. E ele entendeu que só Jesus poderia levar a cura para seu filho. E ele vai em busca disso. E veja agora o que ele fala agora, o que é que diz agora no versículo 25. Versículo 25. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu os discípulos imundos. Repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Aqui a gente observa a ação direta do Senhor. Eu conversava hoje com um pastor que em tudo em nossas vidas o Senhor tem nos pedido sempre primeiro uma ação, para que haja uma reação. Vocês já observaram isso? Sempre precisa que nós demos o primeiro passo diante do Senhor, para que verdadeiramente o Senhor possa agir. O que é a palavra do Senhor? Vinde a mim, vós que está cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Primeiro uma ação, depois uma reação da parte do Senhor. Ele vai dizer: escribado na tua porta, e se abrires, ação tua e minha. Entrarei e cearei contigo, e tu cearás comigo. Precisamos entender que o nosso primeiro passo tem que ser dado diante do Senhor.
As nossas primeiras atitudes têm que ser em relação ao Senhor. Tem que ser em relação ao direcionamento do que eu quero da parte de Deus. Mas se eu busco Deus somente quando a coisa está errada, aí a gente vai ver mais na frente aqui. O que é que isso resulta? Porque existe aqueles momentos que nós sempre colocamos diante do Senhor aquilo que precisamos e a coisa vai acontecendo aos poucos. Mas sempre tem aqueles que começam primeiro e quando a coisa começa a dar errado, aí ele vai para os pés do Senhor. Ô Jesus, me ajuda! E aí, meu amigo, a coisa pode não acontecer da mesma maneira que você está habituado quando você coloca diante do Senhor. O versículo 25, Jesus expulsa um espírito imundo desta criança. Um espírito imundo que está possessando essa criança, que essa criança é possessa por conta disso. Mas a gente observa o que é que Deus diz lá, o que é que Jesus fala lá no livro de João, no capítulo 14, no versículo 16 e 17. O que o texto vai dizer? E eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando Jesus retorna para o Pai, Ele nos deixa o Espírito Santo. Um espírito de santidade. Para que possamos a cada dia caminhar em retidão diante ao Senhor. Em rumo a Cristo. Caminhando para a salvação. Esse foi o espírito que Jesus deixa para nós. O mundo, a gente observa que está cheio de espírito mau. Espírito de contenda, espírito de tantas outras coisas que tem sempre direcionado o homem para o buraco sem que haja comunhão ou ligação com Cristo. O inimigo todos os dias, a intenção dele é isso. É fazer com que haja espírito de contenda, de briga, né, de tantas outras coisas que a gente tem visto no dia a dia. Para que verdadeiramente o ser humano, o homem ou a mulher, ele desça ao sepulcro sem ter uma aliança com Cristo. E a gente sabe qual o desfecho disso tudo. É uma vida de tormento, onde Satanás vai estar ali, continuamente na vida desse ser humano. O Espírito Santo que o Senhor deixa para nós é o único capaz de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Da gente entendermos que estamos errados, que precisamos nos colocar na posição, porque verdadeiramente lá na frente teremos um julgamento e seremos julgados por todas as nossas ações. Somente o Espírito Santo é capaz de fazer isso, não o ser humano. Para esse momento, irmãos, desse texto eu queria trazer duas reflexões, só duas reflexões diante do que a gente leu. Primeiro, eu queria apresentar para vocês a fé sem obediência e qual é o resultado. Eu tenho fé, mas eu não sou obediente a Deus. Ou eu estou caminhando em obediência, em determinado momento eu deixo de obedecer a Deus. E a gente começa a enxergar o resultado. Veja o que é que diz lá em 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 6. 1 Crônicas, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 6. O texto vai narrar a história da vida de Saul, que todos nós já conhecemos, eu creio. Nós tivemos aqui a oportunidade, no seminário com Nil Palmeiras, e foi uma das grandes reflexões que ela trouxe para nós. O que é que o texto vai dizer? 1 Crônicas 10, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6. E os filisteus pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram diante dos filisteus, e caíram mortos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e aos seus filhos, e mataram a Jonatas, a Abinadab e a Melquisua, filho de Saul. E a peleia se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e temeu muito os flecheiros. Então disse Saul aos seus escudeiros: arranca a tua espada e atravessa-me com ela,
para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque te temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e os seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente com ele. A gente observa que Saul foi um rei levantado por Deus. Durante um período, Saul caminhou na presença do Senhor. Saul andou diante das ordenanças do Senhor. Mas por um determinado momento, Saul se deixa se envaidecer e começa a trilhar caminhos diferentes. Começa a tomar as suas próprias decisões. Começa a querer sair do lugar do mestre. Ele quer sair do lugar da ferramenta para ir para o lugar do mestre. Para agora, dessa vez, querer conduzir a ferramenta. A gente observa que muitas ordenanças do Senhor diante de Saul era que ele ganhasse o reino, que ele vencesse e lá matasse a todos. E em determinados momentos, Saul começou a matar todos, mas trazer o líder para matar dentro da sua comunidade, para mostrar a sua força, para mostrar o seu poder. Saul começou a trazer coisas de onde era para ser queimado. E ele começa aí agora a ter outra visão, né? Ele começa a deixar de seguir aquilo que Deus tinha determinado para a sua vida. Mas foi um homem levantado por Deus. Saul representava a imagem visual ideal de um rei, mas as tendências de seu caráter foram consequências contrárias às ordens de Deus para um rei. Saul era um líder escolhido pelo Senhor, mas isso não significava que ele seria capaz de reinar sozinho. Quando o Senhor nos levanta, quando o Senhor nos capacita em determinado setor, na obra de Deus, a gente entende que ali é onde mais precisamos buscar a face do Senhor. Mas em muitos momentos, a pessoa acaba entendendo que ela é boa naquilo ali e que ela se sobressai. E aí é onde começa o declínio. E a gente precisa entender o detalhe das coisas que o Senhor prepara para nós. Gostaria de pedir ao amado irmão que, se me conseguisse mais uma água. E a gente observa, irmãos, o fato do Senhor não nos escolher para determinada atividade na obra, não quer dizer que somos autossuficientes, a ponto de não depender mais de Deus para a execução da atividade determinada. Pelo contrário, aí é que devemos mais aprender de Deus, buscar ouvir a voz de Deus para tomar decisões mais assertivas, pois estamos sendo ferramentas nas mãos do Mestre. Quando queremos tomar o lugar do Mestre e conduzir a ferramenta, o projeto deixa de ser de Deus e passa a ser exclusivamente do homem. Observe, quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor me trouxe algo. Observe hoje como as coisas têm acontecido. Não sei se algum de vocês já tiveram essas experiências, mas a gente vive hoje em uma cidade em que a mão de obra às vezes era pouco valorizada. Às vezes a pessoa ela chega ali, ela compra um produto que ela quer aplicar que custa, um exemplo, piso. Às vezes ele compra ali um porcelanato ali que está cento e tantos reais o metro, mas ele quer pegar uma mão de obra barata que cobra 20 reais para poder sentar. E geralmente essa mão de obra barata ele vai encontrar em quê? No ajudante do pedreiro. Não é verdade? Às vezes o pedreiro cobra 50. Aí o ajudante está ali olhando como é que faz e tal. E ele chama o ajudante lá e fala: pai, você faz isso aí? O camarada diz: eu faço. Você não cobra? Não, ele cobra 20 no metro. Aí ele vai pela lei da vantagem. E a gente sabe qual o resultado disso aí. Muitos trabalhos pela metade, muitos produtos perdidos. E o camarada às vezes volta lá para o profissional e diz: quanto você cobra para poder corrigir isso aqui e fazer o trabalho? Então, quando a gente começa a querer tomar a ferramenta de Deus, quando a gente começa a querer tomar a rédea das coisas que o Senhor está na frente, tenha certeza, querido,
que o acabamento, a finalização, não vai ser nada daquilo que Deus preparou. Vai ser aquilo que você vai fazer. Não esqueça que somos falhos e pecadores. A perfeição está em Cristo. A perfeição, ela vem de Deus. Se nós observarmos hoje, o homem já tentou aí provar, e tantas vezes, né, que o mundo foi criado de um Big Bang, que isso ou daquilo, tentou reproduzir água, outras coisas, mas nunca conseguiu. Se consegue fazer uma meia dúzia de coisas ali que foge totalmente das coisas do Senhor, e às vezes você olha para a nuvem, né, você só consegue reproduzir. Aqui, minha irmã, por gentileza. Vamos quebrar o protocolo hoje. Muito obrigado. E muitas vezes, querido, o homem não consegue reproduzir aquilo que o Senhor já deixou. Eu não vi nenhum, até hoje, não conheço um homem, um cientista, que conseguiu recriar a nuvem. Está aí. Mas o homem disse que o mundo foi criado de uma explosão e que o homem hoje pode reproduzir tudo. Mas muitas coisas eles mesmos não conseguem explicar. Por quê? Porque tem tirado os olhos de Deus. Tem tirado os olhos daquilo que o Senhor tem preparado. Durante seu reinado, Saul obteve os maiores sucessos quando obedeceu a Deus. Já seus maiores fracassos foram frutos da sua desobediência. Ele possuía todas as qualidades para ser um bom líder, né? E disse que ele era muito bonitão, um cara forte, né? Ela até, lembro de uma frase que ela disse aqui, ela falou assim, era o genro que mamãe queria. Não é verdade? A aparência, a coragem, a atitude de Saul. As tuas maiores fraquezas teriam sido usadas pelo Senhor quando ele as reconhecesse e entregasse nas mãos de Deus. Suas próprias escolhas o afastaram de Deus e o alienaram do seu próprio povo. Então a gente tem um grande exemplo aqui de um homem, sim, que foi levantado por Deus, mas que em determinado momento deixou de colocar a fé em ação, de exercitar a fé de Cristo. Mas em segundo momento, você vai ter oportunidade de observar lá em Gênesis 6. Abre lá comigo, acompanha aí, vamos movimentar o povo aí. Gênesis 6. Do versículo 6 ao 9, curtinho. Versículo 6 ao 9. O que é que diz a palavra do Senhor? Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé não só tinha fé em Cristo, Noé não só tinha fé em Deus, Noé não só tinha esse relacionamento com Deus, como também Noé deu crédito a tudo aquilo que Deus trouxe para a sua vida. Noé foi alguém que ouviu a voz de Deus e continuamente ali, na obediência, vivendo pela graça, foi caminhando, recebeu a voz de Deus para construir um barco. E ele entendeu, deu crédito ao Senhor e começou a construir o barco. E durante 120 anos, Noé estava ali, construindo o barco e avisando: olha, vai acontecer um dilúvio. As pessoas, Noé está fazendo esse barco aí já tem tanto tempo, né? É igual hoje, quando a gente fala, Jesus está voltando. Camarada, rapaz, eu te conheci pequeno quando você passava aqui dizendo isso, Jesus está voltando, e você já está um pouco mais velho, mas aguarde. Aguarde aqui, quem vai pesar a mão não sou eu não, é Cristo. E a gente observa a obediência de Noé. E pela vida de Noé, a gente vai ver mais na frente que Jesus poupou não só Noé, mas Noé e toda a sua família.
Mais na frente um pouquinho, passa mais uma página, por gentileza. Gênesis 8, agora do versículo 15 ao 18. Gênesis 8, do versículo 15 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus a Noé dizendo: sai da arca, tu com tua mulher, e teus filhos e as mulheres dos teus filhos, todo animal que está contigo, de toda a carne, e de ave e de gado, de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze contigo, e povoe abundantemente a terra, e frutifique, e se multiplique sobre a terra. Então saiu Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres dos seus filhos. Por conta de uma vida, veja quantas foram beneficiadas com isso. Então, a obediência, o exercício da fé diante do Senhor. Eu queria que você refletisse hoje. Eu perguntei aqui logo no início: qual o bem mais precioso que você tem? Comece a pensar que o Senhor, através da tua vida, Ele pode beneficiar tua mãe, teu pai, teus irmãos, teus filhos. Quantas pessoas podem ser beneficiadas se verdadeiramente colocarmos a nossa fé em ação? A história de Noé, da vida de Noé, envolve não apenas uma trágica inundação, mas duas. Mas quais duas, se só teve um dilúvio? Não é verdade? O mundo nos dias de Noé estava inundado pelo mal. O Senhor se arrependeu de ter feito o homem. Prova essa que Ele queria acabar com tudo isso. Não queria simplesmente com estalar de dedo ter resolvido tudo. Mas um homem, chamou a atenção de Deus. Um homem chamou a atenção de Deus. O mundo nos dias de Noé estava mal. Noé era o único que restava dentro do povo de Deus. A resposta de Deus a esta situação crítica foram 120 longas oportunidades ou últimas chances que deu Deus ao povo. Vai, Noé, anuncia que haverá o dilúvio para que o povo se arrependa. E o povo ali, na incredulidade, dando continuidade à sua vida à vontade. Durante os quais Noé construiu um enorme barco em terra seca para estabelecer um tempo. Para Noé, a obediência significava um compromisso com um projeto em longo prazo. Por isso Deus não poupou apenas Noé, mas toda a sua família. Quando a gente começa a entender a contextualização de tudo isso, eu espero que ao sair daqui hoje, a oração de cada um de vocês, seja quando colocar o joelho no chão, seja colocar diante de Deus e falar: Senhor, eu tenho conseguido levar graça aos teus olhos? Eu tenho conseguido pelo menos arrancar um sorriso dos teus olhos? Ou só tenho lhe levado tristeza? Que seja esse o seu início de oração no dia de hoje, para que o Senhor fale ao seu coração. Muitos de nós enfrentamos problemas ao realizar projetos, sejam estes dirigidos ou não por Deus. É interessante que a duração da obediência de Noé neste período tenha sido maior que o período da vida das pessoas de hoje. O único projeto em longo prazo comparável a este é a nossa própria vida. Aqui talvez esteja o grande desafio que a vida de Noé nos oferece: viver na aceitação da graça uma vida inteira de obediência e gratidão. Noé foi grato por tudo, Noé era grato por tudo. E isso chamava os olhos do Senhor, isso chamava a atenção aos olhos de Deus. Prova essa que não só ele, mas toda a sua família foi poupada. E eu queria finalizar nessa noite com apenas duas reflexões. Nós falamos aqui sobre a família de Saul e sobre a família de Noé. Nós vimos o resultado de cada uma das famílias pelos seus líderes. Nós temos aqui no templo pai, nós temos pessoas que nos assistem em casa, que são pais, que são mães, que são líderes de sua casa. E a sua liderança é que vai fazer a diferença. Com Saul, aprendemos que, enquanto nossas forças e habilidade nos tornam úteis, nossas fraquezas nos conduz à inutilidade. Nossa capacidade e talento fazem de nós ferramentas, mas nossos fracassos e negligências
nos lembram que precisamos do controle de Cristo em nossas vidas. Aquilo que você é bom, use da melhor forma diante do Senhor. Naquilo que você é fraco, peça ao Senhor que Ele ajude. Peça ao Senhor que lhe restitua a força, né? que lhe dê a força para poder superar tudo aquilo. E o Senhor, Ele vai lhe conduzindo, o Senhor, Ele vai lhe capacitando diariamente. Quem capacita é Cristo. Quem capacita é Deus. Ou não é? Podemos observar que nem sempre aquilo que o mundo pinta como antigo, arcaico ou tradicional pode parecer ruim aos olhos dos homens. Pode até parecer ruim aos olhos dos homens, mas pode nos levar ao caminho que conduz à salvação. Que nessa noite a gente possa refletir na vida dessas duas famílias e que você escolha um exemplo desse. Eu espero que você escolha o exemplo da família de Noé, porque com certeza você sairá vitorioso, você alcançará a vida eterna, você poderá atravessar o dilúvio seguro na mão de Deus. E ainda que se o Senhor não abrir o mar vermelho, glorifica o nome dele, porque o Senhor deu a vida do teu filho por amor a mim, por amor a você, por amor aos teus filhos, ao teu pai. Talvez a gente não consiga enxergar isso de maneira humana, pela ótica humana, mas sente e reflita um pouco sobre isso. Eu tenho certeza que a partir de hoje a sua decisão será diferente diante do Senhor. Amém? Amém. Amém. Eu vou estar orando e em seguida passo a palavra ao pastor Edson. Soberano e amado Deus, quero, Pai, nesta noite, Senhor, tão somente glorificar e exaltar o teu nome, declarar, Deus, diante de todos que o Senhor é o Deus que transforma, o Deus que liberta, o Deus que purifica, que vivifica, Senhor, o Deus que restaura, o Deus que capacita, o Deus que pode extrair o melhor de nós e pode também, Senhor, nos ajudar naquilo que somos falhos, que precisamos caminhar diante do Senhor com retidão. Oh Deus, toma, Senhor, diante dos teus olhos, Senhor, todos aqueles que nessa noite podem ver e ouvir, Senhor, a tua palavra, que verdadeiramente, Deus, ao colocar a cabeça no travesseiro, que façam uma reflexão de tudo aquilo que ouviu nessa noite, de tudo aquilo que pôde ouvir, Senhor Jesus, e refletir. Que a decisão, Senhor Jesus, de cada um de nós, a partir de amanhã, se estiver hoje sendo contrário às tuas, que a partir de amanhã seja diferente. Amém. Seja diante dos teus olhos, seja querendo agradar somente a ti. Por isso, Deus, continua falando conosco, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Pastor Edson está com a palavra. Graças a Deus, que palavra. E conversava essa tarde com o Altino, que nós temos o momento de clamar a Deus, mas em certo momento da vida temos as nossas decisões. Há tempo de clamar e há tempo de dar o primeiro passo. Há tempo de decidir. Quando Moisés e os filhos de Israel saíram do Egito, estavam ali de frente para o Mar Vermelho. E o que Moisés fazia? Moisés foi clamar a Deus. Qual foi a resposta de Deus em Êxodo 14:15? Então chega um momento na vida que você ora, busca, clama, mas você tem que também tomar decisões acertadas. Não adianta você ficar só orando e não agir conforme a oração que você fez. O povo orou. Moisés orou para que Deus libertasse o povo. Deus tirou o povo do Egito, mas o povo precisava marchar. O povo precisava tomar decisões conforme a oração que estava fazendo. E nós, irmãos, muitas vezes, nós queremos sim. Queremos um avivamento. Queremos que Deus opere milagres. Queremos ser melhores.
Mas e as nossas atitudes? Concordam com a oração que nós estamos fazendo? Que exemplo nós vamos deixar? Da família de Saul, da família de Noé. Meus amados, que Deus essa noite abençoe a vida de cada irmão, abençoe a vida do irmão Altino, toda a sua família, abençoe a sua vida, você que nos assiste. Dê um passo em direção a Jesus. Coloque a sua fé em Jesus em ação. Pois Jesus só operou na vida de quem exercitou a fé. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade em nossos corações hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe.